Olá pessoal, sinceramente eu pensava que eu não ia ter capacidade para gravar esse conteúdo hoje. Estou passando uma semana muito turbulenta e com muitas coisas para fazer, né? E sábado agora estou gravando esse vídeo numa quarta-feira. No próximo sábado teremos um seminário de escatologia na base. É o último seminário deste ano, né? Porque para ministrar um seminário você tem que ter uma boa estrutura emocional, mental e espiritual. Especialmente espiritual, é claro, mas todas as coisas estão interligadas. E nesse momento eu estou com menos estrutura emocional. Quem acompanha nas redes sociais sabe que nós atravessamos uma pequena tempestade na permissão de Deus. Então todos os heróis da fé passaram por problemas, por dificuldades. Paulo foi açoitado, foi apedrejado, foi preso. Elias chegou a pedir a morte, se escondeu na caverna. Davi também se esconde na caverna. Paulo se esconde num cesto para escapar da morte. Então na vida teremos aflições. O próprio Cristo foi perseguido pelos fariseus, pelos líderes religiosos e culminou sendo crucificado, né, por aqueles que ele veio para socorrer. É um dos paradoxos da nossa história. Então é humano, né? Há momentos que a gente fica assim, abatido, mas não derrotado. Então mais uma vez eu venho aqui também pedir a sua intercessão, a sua oração, seus joelhos dobrados, suas mãos estendidas, para estarem investindo e abençoando nessa trincheira da fé, para que Deus permita que a gente consiga continuar produzindo, né, com excelência para o reino e com a excelência que ele merece, para a honra do Cordeiro e para a vergonha do inferno. Tá bom? Tendo dito isso, vamos falar sobre esse vídeo vai se chamar A Última Trombeta. E eu quero explicar isso com muita riqueza de detalhes para que você entenda e que não reste dúvida alguma da soberania de Deus no seu plano majoritário de redenção, que inclui a sua vida também e a minha vida também, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fica também aqui o apelo. Curte aí o nosso canal, dá um joinha, se inscreva no canal. Quanto mais pessoas a gente tem no canal do YouTube, maior é o alcance, né? Mais são as ferramentas que o YouTube nos proporciona para alcançar mais vidas. E tudo isso nós fazemos para honrar a Deus, né? Para servir os que servem, para dar o nosso melhor, tá bom? Esses vídeos são conteúdos gratuitos, mas é claro, demanda trabalho. De novo, eu estou em frente à câmera e estou com borboletas na barriga. Não pensa que é fácil para mim não, tá? Eu faço por obediência a Deus e na capacitação dele e através da oração dos justos, tá bom? Vamos falar hoje sobre a última trombeta. Como é um tema extenso, como é um tema robusto, talvez eu não consiga concluir num único vídeo. Provavelmente a gente vai ter 2 vídeos. Aí você vai dizer, Daniel, mas se o segundo vídeo está com a mesma camisa. Sim, eu vou tentar gravar numa tacada só, mas eu vou ter que dividir em 2 para não ficar enfadonho para quem assiste, para que eu possa falar devagar e você possa absorver cada palavra e ser engrandecido com isso. Presta muita atenção nesse vídeo e no segundo vídeo também, a última trombeta, parte 2, porque vai te preparar, né, para as trombetas que já estão tocando para o final dos tempos, que todos os sinais já se molduram ao nosso redor. Eu vou ser o mais claro possível, o mais objetivo possível nesse vídeo, tá bom? Então, parênteses aqui, acho que eu comecei uma coisa e não terminei. Seminário de escatologia que a gente vai ter aqui no próximo sábado. Esse vídeo está sendo postado no domingo, então que esse vídeo vai ser postado posterior ao seminário de escatologia. Não tem mais seminário esse ano, 2018. Daniel precisa se recuperar. Vou continuar produzindo os vídeos, evidentemente, toda semana conteúdo novo. Assim que possível, a gente faz uma live no YouTube para tirar a dúvida de vocês, para a gente bater um papo, tá bom? E vou continuar escrevendo. Atualmente estou me debruçando no tomo 2 da História de Mitre, né? O tomo 1 da História de Mitre, assim como 7 Espelhos da Alma estão em poder com os direitos autorais com a editora Planeta. Contratualmente, né, os 7 Espelhos da Alma já estourou o prazo de publicação, são 18 meses a partir da entrega do original, e a História de Mitre estoura em dezembro. Como os dois estão amarrados no mesmo contrato, eu tenho, por uma questão ética, esperar até dezembro. Nós já conversamos com a editora Planeta, marcamos uma reunião para esclarecer isso, para pontuar as coisas, para ver se vão publicar ou se não vão publicar. Caso eles publiquem, será uma honra e privilégio, é a 7ª maior editora do mundo, eu espero que de fato que eles honrem o contrato, né, para que possa chegar até você esse livro ainda esse ano, em dezembro desse ano.
É um material muito especial, deu muito trabalho para produzir e vai expandir seus horizontes no mundo espiritual e também vai lhe agregar muito conhecimento histórico, assim como os Sete Espelhos da Alma, que é um manual de relacionamento, 7 esferas de relacionamento, homem e mulher, homem com Deus, pais e filhos, ministeriais, de amizade, de trabalho, com a natureza, né, com os bichos, com a criação de Deus. 7 esferas de relacionamento nós vamos estar explorando. Ficou um calhamaço, minha esposa ainda ajudou com a parte médica, explicando as DSTs e tudo mais. Ficou um livro muito bom, muito robusto, mas também está com a editora Planeta. Então, eu espero em Deus que eles honrem o contrato, que publique e que esse ano esse material chegue às tuas mãos. Caso isso não ocorra, né, o contrato é rescindido e eu passo para Novo Século. Existem outras editoras interessadas, mas a Novo Século Ágape eu já tenho uma parceria de muitos anos, já são uma extensão da minha casa, eu conheço o dono da editora, o Luiz, um homem maravilhoso, tem uma equipe extraordinária e eu tenho certeza vão produzir um material com excelência e em curto espaço de tempo, né? Só que eles levam pelo menos 7 meses para publicar. Então, na pior das hipóteses, há uma batalha espiritual para lançar esses livros, né? O diabo não vai conseguir impedir o lançamento. Ele pode retardar um pouco, né? Mas impedir não impede, porque agindo Deus, que impedirá? Então, dadas essas explicações, vamos aqui ao tema, né? A última trombeta. Recentemente, Israel celebrou uma de suas importantes festas, né? A festa das trombetas, né? E eu sugiro que você assista alguns vídeos complementares a esse, que eles vão se concatenar, tá bom? Eles vão ser complementares. Assista um vídeo chamado Eleições Americanas, está aqui no meu canal do YouTube. Assista também O Anticristo Já Está Entre Nós, esse inclusive tem legenda em inglês. Você pode encaminhar para um amigo seu americano e ele vai ter acesso ao conteúdo. O resumo do seminário de escatologia e a série Apocalipse, são 3 vídeos. Assista os 3 também. Isso vai completar. Então Israel celebrou recentemente a festa das trombetas, exatamente no ano 2018, ano que completa 70 anos da criação do Estado de Israel, que foi estabelecido em 14 de maio de 1948. Então passa uma geração bíblica que são 70 anos. Salmo 90:10 fala disso, Mateus acho que 1:17 fala disso também, né? De Abraão até Davi passaram-se 14 gerações, e houve um período aí de 1000 anos, então fazendo a divisão, nós vamos chegar a 70 anos, 71, mas a gente arredonda para 70, então também tem o Salmo 90:10 que valida isso. Então uma geração bíblica são 70 anos, e esses 70 anos termina em 2018. E lembrando que Israel também celebrou no ano passado, 2017, o jubileu, né? Em 1967, depois da Guerra dos 6 Dias, Jerusalém anexada ao Estado de Israel, então também eles celebraram um jubileu. Então nós temos um momento histórico, ainda mais se assistindo a série Apocalipse, você vai ver que as profecias de Daniel acertam até o dia certinho, né? Então é incrível como a Bíblia tem uma precisão, basta que os sábios observem e os sábios entenderão. Que você seja sábio e que Deus te revista de discernimento e sabedoria para compreender essas palavras também. Curiosamente, a festa das trombetas, né? Lembra bem quando soar da última trombeta, né? Festa das trombetas, é um sino. Trombeta era utilizada para dar sinais, para convocar a assembleia, para alertar, né? Para trazer um aviso. Então a trombeta no contexto bíblico, ela é muito ampla. Então a festa das trombetas é uma festa muito importante em Israel. Ela teve início no dia 9 de setembro, ao pôr do sol. E ela termina no dia 11/9, também no pôr do sol. Então, 9/9 começou e termina 11/9, né? Festa das trombetas. Seria a primeira das 7 trombetas a serem tocadas, mas eu não estou vendo nada. Porque imagina só, uma trombeta tocada, ela leva um tempo para percorrer o espaço, para que você escute o som dela, para que o eco dessa trombeta se espalhe por toda a Terra. Então o efeito não é imediato. O toque é feito, mas existe um período de tempo para que todos ouçam aquele som, não é isso? Eu acredito que talvez possa ter sido a primeira trombeta a ser tocada. Então, veja bem, 11/9, esse número não lhe é familiar?
11/9, né, foi a época do ataque nas Torres Gêmeas. Eu vou pôr aqui a imagem daqueles prédios destruídos. E uma coisa curiosa, aconteceu em 11/9/2001, ou seja, o primeiro ano do terceiro milênio. Primeiro ano do terceiro milênio. E existe uma linha judaica, os judeus messiânicos acreditam o seguinte, que Jesus vai voltar no alvorecer do terceiro milênio, no início do terceiro milênio, que é um momento histórico que nós estamos vivendo, que corrobora, que coincide com os 70 anos que Jesus disse, olhem para a figueira, quando seus ramos estiverem tenros, eis que é chegado o verão. Então fiquem atentos à figueira, não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam. Uma geração de 48, 2018, 70 anos. 2017 o jubileu, né, de Jerusalém ser anexada ao Estado de Israel. E aí no dia 11/9/2001, acontece o ataque das Torres Gêmeas, né? De novo esse 11/9. Inclusive o número de emergência americana 911. É como se estivesse pedindo socorro, mas o socorro não vem de Deus. O socorro vem de um outro lugar, né? Não que a gente esteja desprezando a medicina, mas é curioso essa numerologia embutida ao nosso redor, né? Então, o primeiro ano do terceiro milênio. Então, segundo os judeus messiânicos, Jesus voltaria no alvorecer do terceiro milênio. Por quê? Porque Jesus ele ressuscita, né, no alvorecer do terceiro dia. Então, a volta de Jesus seria no alvorecer do terceiro milênio, já que um ano para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, contando essa contagem de tempo, que é o tempo de Deus, não o nosso tempo, provavelmente um ano nosso equivale a 1000 de Deus. Então Jesus voltaria no terceiro milênio. E bem no início do terceiro milênio era necessário abrir portais dimensionais. E para isso é necessário sacrifício humano. Os astecas faziam isso, os maias, os incas, os babilônios, né, os sumérios, vários povos, eu já falei disso em outros vídeos, especialmente em Raça do Oculto, e conto também na série Quilaim, Nefilim e Icarim, tá bom? Então nesse dia morreram mais de 3.000 pessoas, foi muito sangue derramado, foi muita morte, muita execução feita. E isso é necessário para que abram portais dimensionais, tá? Já falei isso em outros vídeos. Mas o curioso é acontecer no primeiro ano do terceiro milênio, no início, no alvorecer. E essa questão do 11/9 já estava previsto também, né? Em vários locais. Estava previsto no calendário da Irmandade, claro que tudo acontece com a anuência de Deus, com a aquiescência de Deus, com um propósito, né? Mas eu pegar uma imagem, vou colocar aqui, uma imagem do Exterminador do Futuro, do filme O Exterminador do Futuro, que passou na década, acho que de 80, né? Tem uma ponte escrito ali, cuidado, né? E dá uma alusão a 11/9. Dá uma olhada aqui. Parece que ele já estava antevendo isso, né? Simpsons já mostraram isso e tanta coisa a mais. Existe até um jogo de cartas que é antigo, é da década de 80, 90, e já fazia esses desenhos, ataque ao Pentágono e ataque também às Torres Gêmeas. Dá uma olhada aqui no joguinho de cartas, né? Então, outra coisa que é importante falar, nós temos um projeto que pouca gente conhece, chamado Agenda 21. Já ouviram falar disso? Agenda 21. Casualmente, não sei se por acaso ou não, William Bonner, quando entrevistou o candidato à presidência Jair Bolsonaro, e Bolsonaro faz uma menção ao golpe de 64, dizendo que inclusive o Roberto Marinho enalteceu o golpe, elogiou aquilo ali, porque era necessário uma posição militar, tinha que ter um golpe militar no país. Inclusive existem generais que já conjecturam a possibilidade, caso o Bolsonaro ganhe, do nosso país sofrer um golpe militar. Então sim, as coisas vão piorar nitidamente. Nós temos que estar preparados para isso, e nessa série de vídeos, nesses 2 vídeos eu quero preparar você para o impacto, quero te dar as estratégias bíblicas para que você seja mais do que vencedor e você entenda a proteção de Deus e também o amor dele, a extensão e a sua profundidade do seu amor. A Agenda 21, ela foi preparada, claro, para funcionar aonde? No século 21, aonde nós estamos vivendo, ou no terceiro milênio. Curioso, né? Eu vou ler para vocês o que significa essa Agenda 21. William Bonner ainda falou, mas candidato, nós estamos no ano 2021, candidato. Quer dizer, de onde ele tirou isso? Em 64, e na forma da lei... Nós estamos em 2021. Na forma da lei e da Constituição da época.
É uma coisa que é tão martelada, tão massacrada entre os bastidores, que acho que aquela data ficou ali. 2021 é uma data chave para o satanismo também, assim como 2018. 2018 starta, 2021 chega a uma espécie de apogeu. Depois vamos ter uma outra data que vai ser 2023, inclusive o comercial do Itaú, né, conjectura a data de 2023. No final, quando mostra a mulher de braços abertos, felizes, mostra atrás dela prédios em chamas, destruídos, ou seja, não pegaram apenas fogo, eles foram destruídos por radiação atômica. É assim que fica um prédio por radiação atômica. Uma guerra mundial estaria prestes a acontecer, tanta coisa. Vamos definir então, vamos entender o que é essa Agenda 21 que está programada para começar em 2021 e fatalmente o próprio William Bonner acabou falando e fazendo até uma alusão com o golpe de 64. Olha só o que fala o contexto aqui, peguei essa tradução na internet. A Organização das Nações Unidas, a ONU, uma organização, portanto, importante e séria, no Rio de Janeiro, em 1992, você vê como é antigo que eles estão preparando as plataformas, houve a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Ela é mais conhecida como Rio 92, referência à cidade que abrigou, como também a Cúpula da Terra. Cúpula Mundial, Nova Ordem Mundial, esses nomes são familiares para a gente, né? Por ter mediado acordo entre os chefes de Estado presentes, nada mais, nada menos que 179 países participaram da Rio 92 e acordaram e assinaram a Agenda 21 Global. O programa de ação, baseado num documento de 40 capítulos, curioso, 40 é um número bíblico também, né? 40, que constitui a mais abrangente tentativa já realizada para promover em escala planetária, mundial, um novo padrão de desenvolvimento, uma nova ordem mundial, denominando desenvolvimento sustentável, algo que seja aceito pela maioria. Primeiro tem que haver o caos e depois alguém propõe assim a coordenação do caos, né, ou a solução para o caos. O termo Agenda 21 foi usado no sentido de intenções, desejo e mudança para que esse novo modelo de desenvolvimento para o século 21, terceiro milênio, né? Continuando o texto, a Agenda 21 pode ser definida como um instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis em diferentes bases geográficas que concilia métodos de proteção ambiental, a gente está vendo como estão protegendo a Amazônia, né? Justiça social, isso é o que não falta, especialmente no nosso país, e eficiência econômica. Olha só, parece até piada, né? Certa vez, um pastor pediu uma oferta na televisão, eu vou pôr a imagem aqui, já que é pública, né? Ele pediu uma oferta de R$ 911. Da onde ele tirou esse valor, né? Da onde ele tirou esse número? É um número cabalístico, é um número que a própria maçonaria cultua, né? Colocou, pediu R$ 911 na TV, né? E ele foi apoiado por um outro pastor que, curiosamente, ele é a favor de apoiar candidatos maçons, candidatos até mesmo satanismo. Pra você ter uma ideia, o mais elevado símbolo da maçonaria, existem vários, mas o mais elevado é o Baphomet, né? Vou ver aqui a imagem do Baphomet. É uma figura andrógena, meio homem, meio mulher, e também uma figura zoomórfica, meio homem, meio animal, ou seja, uma aberração. Deus faz o homem imagem e semelhança, eles deformam, contamina tudo isso e faz disso o ícone majoritário da maçonaria, né? E para vocês terem uma ideia da importância disso, a escultura do primeiro presidente americano foi feita à imagem dessa entidade. Dá uma olhada aqui, olha a posição das mãos, né? A imagem da entidade, né? As notas de dólar estão repletas desses símbolos e até a arquitetura, onde está a sede do poder americano, está em uma forma planejada, formando um pentagrama conforme a imagem que a gente vai mostrar aqui. Esse mesmo pastor que apoiou esse outro que pediu R$ 911 de oferta, né? 911, curioso isso, disse que aquelas pessoas que apresentam uma posição escatológica de caos estão erradas, ou seja, ele é contra. Então vamos rasgar o livro do Apocalipse, vamos rasgar Mateus 24 e vamos excluir o livro de Daniel da Bíblia, porque são livros proféticos que dizem sim que vai acontecer o Apocalipse e que haverão angústias como nunca houve nem tampouco haverá de ver. É a Bíblia que está dizendo, só que para você falar para leigos, sabe aquela história, em terra de cego, quem tem um olho é rei? Então muitas vezes as pessoas não param para pensar, não param para analisar porque não conhecem. Oséias 4,6, meu povo perece, e muito,
pela ausência do conhecimento. E o objetivo desses vídeos é trazer para você que é um conhecimento de uma maneira sóbria, de uma maneira equilibrada e pautada nas escrituras, não no diz-que, não nos achismos, não em profetadas, mas empiricamente no que a Bíblia fala para nós. E esse pastor então veio dizer que essa história de caos, que as coisas vão de mal a pior, está tudo errado, né? Porque se fosse assim, Deus é americano. Segundo ele, um trabalhador de mão de obra nos Estados Unidos, um pintor, né? Um azulejista, ele ganha $150 a hora. Mentira, me desculpa discordar, é mentira. Eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos, inclusive são meus seguidores nas redes sociais, e eu conheço pessoas que trabalham em multinacionais que não ganham $150 por hora. Tem a imigração, tem tantos conflitos nos Estados Unidos, não é apenas o social. A gente poderia até pensar, então, ok, então Deus é suíço, Deus é dinamarquês, porque em termos de sociedade, são modelos de sociedade mais próximas à perfeição. A questão não é essa. A questão não é apenas o social, né? A questão são os furacões. Agora estamos na época de furacões. Tem 3 furacões nesse momento que eu estou gravando, indo em direção aos Estados Unidos, né? O Helene, o Isaac e o Florence. Um desses daqui, que agora eu não estou me lembrando qual, é o maior deles em potência nos últimos 30 anos, nas últimas 30 décadas, né? Então, tem os furacões, né? Tem os terremotos, né? Que são tragédias terríveis, tem atentados, tem ameaça terrorista, né? Tem uma série de problemas, né? Nos Estados Unidos e no mundo todo, tem essas tensões militares, a Coreia do Norte armada com tecnologia militar, o Irã tem, a Índia tem, a China tem um exército tremendo, a Rússia começa a fazer exercícios militares, saiu uma matéria no jornal, vê se dá para por aqui, né, na rede social, em que a Rússia está fazendo exercícios militares que nunca fez desde a Guerra Fria. Existe então uma tensão no mundo que pode deflagrar uma terceira guerra mundial, sem contar com as pandemias, as pragas, rastros químicos, tudo que eu já falei, né? Agora, você acha que alguém que produz um supervírus, né, ou uma superbactéria, lembra aquele envenenamento supostamente comandado pelo Vladimir Putin para um opositor dele, envenenar a maçaneta da porta, e quase que morreram, pai e filha, com envenenamento de uma superbactéria. Você acha que quem desenvolve isso em laboratório não tem um antídoto? Claro que tem um antídoto. Antes de você desenvolver uma arma super poderosa, você tem que ter o antídoto para aquilo, né? E o antídoto existe e vai privilegiar um grupo, né? Então são tantas tensões ao nosso redor, aí você vem dizer que as coisas estão indo de bom para melhor. Não, não. Jesus não foi um libertador político, nem Paulo, que era senador romano, era cidadão romano, pleiteou alguma vaga no Senado romano, por exemplo. Então, nesse momento da graça, nós temos que estar preparados para a volta de Cristo. Não adianta você tentar mudar o sistema político, as plataformas já estão prontas e preparadas. A igreja não tem que se meter nisso. São coisas diferentes. A gente vai encontrar na Bíblia casos muito pontuais. Sim, José foi o governador do Egito, com um propósito, tá bom? Né? Teve reis, Ezequias, por exemplo, teve reis, mas depois de Jesus, nós não vamos ver nenhum líder político, porque a era da graça é o momento de nós anunciarmos o evangelho. Qual é o mandamento de Jesus, né? Eleja políticos? Não. O mandamento é amai uns aos outros. Assim sabereis que sois meus discípulos, né? É isso, amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Esses são os pilares do cristianismo, tá? Então nós não vamos mudar o sistema político, ele já está contaminado, a máquina toda está contaminada e as plataformas estão prontas para a vinda do anticristo, conforme a gente vai falar mais nesse vídeo. Então os Estados Unidos estão ameaçando, né, está cogitando rumores por aí que eles ameaçam atacar bases russas na Síria. Terremoto, você não tem ideia do estrago no terremoto. Eu vou pôr algumas imagens do estrago do terremoto, enchente, tsunami, olha o estrago que essas coisas fazem, né? É um estrago muito grande, né? O atentado das Torres Gêmeas, terrorismo, ameaças de guerra, armamento nuclear cada vez mais poderoso, de maior alcance. Sabia que os cataclismos mundiais aumentaram mais de 50% depois da década de 50? Aumentaram mais de 50%. Por quê? Israel foi formada Estado em 14 de maio de 1948. Sim, as coisas pioraram. Sim, as coisas vão piorar, né? Eles estão prontos, né? Os israelitas, os judeus estão prontos para reconstruir o templo. Existe
existem acordos de paz atualmente em andamento que vão favorecer isso. O filho do Trump, juntamente com o Macron, tem ajudado bastante nesse processo. Quem é o anticristo, Daniel? Olha, gente, são 9 preparados para o anticristo, são 9 preparados para ocupar essa cadeira, tá bom? Aquele que mais se destacar, aquele que mais ganhar a multidão, aquele que conseguir promover a paz, esse daí vai ser o eleito, mas tem 9 preparados, tá bom? Mas a preocupação maior não é com o anticristo, é com a volta de Jesus o Cristo. Dá uma olhada nessa foto aqui, né, de um ministro israelense mostrando um painel. Está mostrando um painel. De longe a gente não percebe muito bem, parece ali Jerusalém, né? Parece ali uma foto de Israel. Mas olhando mais de perto você vê o templo reconstruído. Eles têm plena convicção que o templo vai ser reconstruído. Eles não têm dúvida alguma. O templo já está no painel e ele mostra aquilo com orgulho. Dá uma olhada na imagem, né? Então, olha só quanta coisa. Existem drones, sabia disso? Drones pequenininhos, com alta potência de autonomia, capazes de levar consigo armas químicas, explosivos e atacar pessoas apenas pelo reconhecimento facial. Imagina uma enxurrada desses drones espalhados por aí. Tem muitas armas químicas poderosas que a gente não faz nem ideia, vírus, bactérias, né? Só a gripe espanhola, que eu já comentei, causa uma devastação enorme se for espalhado esse vírus, né? Muita gente morreu, 50 milhões de pessoas morreram com a gripe espanhola, mais gente do que morreu na Primeira Guerra, que acho que foram 19 milhões. Então, quer dizer, o negócio está ficando feio, né? O próprio Macron já foi chamado pela imprensa de Messias. Olha aqui, o Macron foi chamado de Messias pela imprensa. Não lembrando, são 9 preparados, tá? Já tem até uma moeda do Donald Trump em comemoração à reconstrução do templo. Olha a moeda, já está pronta, né? Existe uma intensa propaganda em Israel e comerciais celebrando o ano de 5.779, que começou agora. Começou agora em setembro, né? Setembro, curiosamente, justamente em setembro, mês que eu tenho falado exaustivamente que algumas coisas estão para acontecer, né? Ele já possui, inclusive, uma novilha vermelha. Essa novilha é um sinal profético que quando essa novilha voltar a existir, ela aparecer de novo no cenário, significa que a reconstrução do templo está próxima, né? É necessário reconstruir o templo. Da onde vem essa profecia, Daniel? Muitas pessoas me perguntam, porque não são ensinadas, né? Então não há erro nenhum em você não saber, tá bom? Olha só o que está escrito a palavra de Deus, tá? Esse texto aqui, ó, vai estar em Números capítulo 19, verso de 1 a 3. Presta atenção. Disse também o Senhor a Moisés e Arão, que eram os líderes, os chefes, esta é uma exigência, não é um pedido, é uma ordem, uma exigência da lei que Deus ordenou, que o Senhor ordenou. Então é uma lei majoritária, incontestável. Mande os israelitas trazerem uma novilha vermelha. Mande os israelitas trazerem uma novilha vermelha, sem defeito, sem mancha, sobre a qual nunca tenha sido colocada uma canga. Vocês darão ao sacerdote Eleazar, e ela será levada para fora do acampamento e sacrificada na presença dele. Número 19, de 1 a 3. Né? Então isso sim é um sinal profético. Já tem o novilho vermelho. Né? A novilha vermelha. Dá uma olhada aqui, já tem. Eles já reproduziram, eles estão prontos. O Instituto do Templo já reconstruiu vários itens para o templo. Vários. Eu vou mostrar aqui alguns em flashback. Inclusive o menorá, né, de milhões de dólares, acho que são 3 milhões de dólares custou esse menorá, né? Então, quer dizer, já tem tudo pronto, né? Tudo preparado para isso, os sacerdotes estão sendo treinados, ou seja, os judeus não têm a mínima dúvida, inclusive a fala deles é: o que é mais difícil? Tornar Israel um estado ou reconstruir o templo, né? Para reconstruir o templo, nós temos aquele pequeno empecilho, tem que ser no Monte Moriá e tem uma mesquita lá, mas se rolar uma guerra? E se os Estados Unidos apoiam Israel? E apoiam, vocês sabem. E se aquela mesquita explodir? Né, e aquela parte for reconquistada ao Estado de Israel? Será que aí não poderiam fazer o templo? Fica para meditar. Tanta coisa está acontecendo, inclusive nesse mês de setembro, Donald Trump está preparando um discurso que ele vai promover, segundo ele, um acordo de paz como nunca houve, nem tampouco haveria de haver, né? Vamos esperar para ver, né? O que então tem a ver essa questão das trombetas, tá? Eu vou finalizar com esse texto aqui. Josué, capítulo 6, finalizar o primeiro módulo. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta. Presta atenção, 7 sacerdotes.
Cada um leva uma trombeta. Guarda esse número 7, vai ser muito importante para o nosso estudo. Cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro, ou seja, um chofar, à frente da arca, na presença de Deus. Não adianta você tocar a trombeta se você não estiver na presença de Deus. Não adianta você gritar, você determinar, você bater o pé se você não estiver com Deus no seu coração. Se você não estiver na presença dele, tá? Tem que ser um cristão genuíno. Tem que ser feito por amor verdadeiro, tá bom? Então, à frente da arca, levarão cada um a trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, veja bem, no 7º dia, lembra dos 7 anos de tribulação, uma semana prevista por Daniel, esse 7 vai ter uma conexão, a gente vai linkar isso no próximo vídeo. Marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. Os sacerdotes toquem as trombetas estão tocando pelo mundo todo. Estão dando 7 voltas pelo mundo. A pregação do evangelho está sendo feita através desse vídeo. Muitas pessoas estão sendo apresentadas a Jesus através desse vídeo, através de livros nossos, através de distribuição de Bíblia, através de outros livros, através de missionários, através da sua vida. Então a mensagem de Deus está ecoando pela terra como um toque de trombeta. Todos já estão ouvindo falar no nome de Jesus. Todos. Tribos, povos, línguas, todos estão ouvindo falar no nome de Jesus. Graças à ferramenta da internet, que permite o acesso a todos. Eu tenho acesso a pessoas que eu jamais teria se não fosse através desses vídeos. E mais uma vez, vou abrir um parênteses. Não deixem de orar pela gente. Não deixem de investir nessa trincheira. Eu pago um alto preço para te apresentar a verdade pura, a verdade que muitas vezes é amarga, a verdade que os fariseus do nosso século não gostam e me perseguem por causa disso, né? E que o diabo também não gosta. Então, que vocês possam somar conosco nas suas orações, no apoio, no incentivo, no compartilhamento desses vídeos, se inscrevendo no canal e ofertando voluntariamente nessa trincheira, tá? Em amor, tá bom? Em amor. Marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. Os sacerdotes toquem as trombetas. Estão sendo tocadas. Esse vídeo é uma delas. Quando as trombetas soarem um toque longo, presta atenção, todo o povo dará um forte grito e o muro da cidade cairá. Quando a trombeta tocar um toque longo. Fiquem atentos a isso, a gente vai explicar melhor. E o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes, os líderes verdadeiros, tá? E disse, levem a arca da aliança do Senhor. É importante a presença de Deus, tá? 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. Eu já falei sobre isso um pouquinho no livro Rastro do Oculto, talvez os 77 mil selados, hipótese, tá? Não sabemos todas as coisas, sabemos em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas 7 de vocês levarão as trombetas à frente da arca. Quem sabe você não está entre eles. Ordenou ao povo, avancem, marchem ao redor da cidade, avance, continua pregando a palavra de Deus, seja destemido. Os soldados armados irão à frente à arca do Senhor. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Seja prudente, tem que ter sentinela, soldado tem que ter escudo, seja prudente, tá bom? Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes, de novo 7, levaram as suas trombetas perante o Senhor e saíram à frente, tocando as trombetas, né? Levaram, colocaram para cima. E a arca da aliança ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes e tocavam trombetas. E o restante dos soldados seguia a arca, a presença de Deus. Você não pode combater o bom combate sem Deus, tá? Durante todo esse tempo tocaram-se as trombetas. Continua falando, continua anunciando, seja trombeteiro do rei. Mas Josué tinha ordenado ao povo, não deem brado de guerra, para não repetir o erro dos seus antepassados que murmuraram, né? Pereceram porque murmuraram. Não murmure. Deus abençoe quem tudo dá graças, não murmurador. Não levantem a voz, não digam palavra alguma. Se não é para edificar, não fala. Se não é para somar, não fala. Até o dia em que eu lhes ordenar, então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. A palavra de Deus está rodando o mundo, lembra disso? Sendo pregada pela internet, né? Nos ajudem a tocar essa trombeta, seja um mantenedor, toca com a gente também, faça coro nessas vozes que clamam no deserto. Você é flor do jardim de Deus, meu irmão, minha irmã, exale o perfume do amor.
Então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite. José levantou-se de manhã. Na manhã seguinte, os sacerdotes levaram a arca do Senhor. De novo, os 7 sacerdotes levaram as trombetas e iam diante da arca do Senhor tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. Não deixa de adorar a Deus, orar e vigiar sem cessar. No dia seguinte também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento, e durante 6 dias repetiram aquilo. Deus fez o mundo em 6 dias. E no 7º dia levantaram-se ao romper da manhã. Jesus ressuscitou como? Ao alvorecer do 3º dia, né? E marcharam da mesma maneira, 7 vezes ao redor da cidade. Guarda esse 7. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Jesus ressuscitou ao romper do dia de madrugada. Vamos lembrar dos detalhes. Da sétima vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor vos entregou a cidade. Gritem, gritem. Deu uma ordem, as trombetas determinam a ordem, alerta, preparo, convocação. Paradoxos da Bíblia, né? O pecado entrou no mundo por Adão e Jesus tirou o pecado, né? Sai do mundo através de Cristo. Adão comeu do fruto proibido. Jesus nasce em uma cidade chamada Belém, que significa terra de pão. Ele é o pão da vida. Celebra a ceia, parte o pão. Juntos, unidos, nós somos mais fortes, né? Antes da fuga ao Egito, o que os judeus fazem? Se juntam os hebreus e celebram uma ceia, eles comem juntos. Cordeiro, representando a Jesus. Ervas amargas, representando o período que eles estiveram em escravidão. E também pão asmo, não dava tempo de esperar. Era um momento urgente, eles tinham que fugir de lá. Deus estava libertando. E por que que o anjo da morte não tocou eles? Por que que as pragas não os atingiram? Porque o sangue de Cristo, que tipificava Cristo, o sangue do Cordeiro, estava nos umbrais das portas. Deus vai te proteger. Deus não tirou Noé do mundo quando veio o dilúvio. Deus não tirou os hebreus do Egito quando vieram as pragas. Deus não vai tirar a sua igreja na primeira metade da tribulação. Mas Ele vai te proteger. Ele vai te guardar. Se a arca estiver na prioridade na sua vida. Se a presença de Deus for prioridade na sua vida. Juntos nós somos mais fortes. Juntos nós somos mais fortes. Jesus nasce numa região chamada Judeia. Tem um pai provisório, né, cujo nome é José, é batizado por João, na província de Jerusalém. Ele é judeu e é traído por Judas. Quanto J, né? Quantos mistérios. Te prepara, Jesus está voltando. O toque da trombeta começou. Até o próximo vídeo. Parte 2. Te prepara para um papo cabeça, viu, gente? Que Deus te abençoe e te guarde grandemente. Até mais.